Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é domingo, dia 26. Estamos iniciando a live do isolamento. Já chegou alguém? Olha, já chegou um monte de gente. A Fátima e o João Paulo. Acho que é o João Paulo. Sejam bem-vindos. Né? Nós estamos aqui começando esse primeiro momento. Agora nós estamos recebendo as pessoas, né? E a gente vai fazer a reflexão do Evangelho, a celebração. E assim é interessante, porque há poucos dias, né, na oitava da Páscoa... Oi, Cadu! Nós, na oitava da Páscoa, lemos essa mesma passagem. Oi, Vanessa. Vimos essa mesma passagem que a gente vai ver hoje, né? Os discípulos de Emaús. E se vocês virem, eu fiz uma chamativa diferente do que eu fiz na outra vez, né? Alex entrou. Seja bem-vindo, Alex. Bom domingo, Vanessa. Por que eu fiz uma chamada diferente? Porque as leituras são diferentes. O fato de você repetir o Evangelho não quer dizer nada, porque você tem as outras leituras, né? Cadu e Mel. Oba! A Mel outro dia estava rezando além do Pai Nosso, falou amém também. Uma gracinha. Olha, Diácono Marcos Gaioso está presente. Gaioso, muito amigo meu, colega diácono, né? Estamos juntos aí. Opa, o Reis também chegou. Hoje o pessoal estava de olho, estava de butuca, né? Faz sentido, porque hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia da gente refletir sobre a palavra dele, né? O Joca também entrou. Seja bem-vindo, Joca. Quanto tempo a gente não se vê, né? Aliás, atualmente a gente não se vê, é uma coisa normal, né? A gente conversa e tal, mas a gente não se vê, né? Mas é necessário, pessoal, é necessário, muito necessário, né? A gente não tem ideia do que está acontecendo por aí, como tem gente sofrendo com a doença, e defender a vida é defender toda a vida, né? Não é defender a vida de A ou de B, a vida do tipo A ou do tipo B. Está aqui perguntando o Cadu: diácono pede bênção para outro diácono? Eu peço, entendeu? Né? Marcelo e Saini entraram. Rei está falando, é o dia da comunidade de irmãos. Exatamente, né? Eu gosto de lembrar as pessoas, né? Quem não se lembra, vai no batismo, que você vai ver que uma das perguntas é: vós aqui presentes quereis ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças, né? Porque a igreja, acima de tudo, é isso, uma comunidade de fé e de amor. Observa que é E, né? Então não existe igreja se você tem só fé ou se você tem só amor. Você tem que ter fé e amor, né? Fernando está chegando. Aí, ó, Cadu, o Gaioso está dizendo, sim, não há problema algum, tá vendo? O diácono pede bênção para diácono. Aliás, quando alguns de nós conversamos, a gente já fala, alô, sua bênção, Deus te abençoe. A gente já fala assim, né? Porque é bom, né? É bom receber bênção, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de dar bênção, né? E eu gosto de receber a bênção, sim, né? As pessoas acham que os diáconos são seres diferentes dos outros. Pessoal, nós somos que nem vocês, apenas, né, recebemos um sacramento para poder ter mais força, para poder servir melhor a vocês, né? A única coisa que caracteriza um diácono é que ele recebeu o sacramento para melhor servir aos seus irmãos, tá? Não nos pensem de forma alguma
com algum grau de superioridade, algum grau de honraria, algum grau de algo diferente do que alguém que teve um sacramento para melhor servir. Tá? É inerente à vida do diácono o serviço, né? É só isso. Por isso que é bom receber. Padre também pode pedir bênção a diácono. A bênção é uma só e é divina. A hierarquia é humana. Muito bem colocada, Reis. Muito bem colocado. Na verdade, né? Vamos dizer assim, na verdade, o diácono é o ministro da bênção. Né? Uma das grandes funções do diácono é a gente dar a bênção. Então, a gente, vamos dizer assim, é totalmente normal. Né? Na verdade, os catequistas podem dar a bênção aos seus catequizandos, os pais aos seus filhos, né? Acho que é uma coisa que a gente tem, inclusive, que entender que a bênção não pode ser alguma coisa de poder, né? Essa coisa de hierarquia, né? Ah, eu sou diácono, você não é. Pessoal, isso aí não está na Igreja de Cristo, tá? Isso aí é obra do ser humano. Tem autonomia e poder para isso, não, mas Deus te abençoe. Mas por que não tem, Cadu? Claro que tem, claro. Até porque, como você falou, Deus é quem abençoa, né? Quando o diácono abençoa, ele abençoa, né? Que Deus os abençoe, né? A bênção nunca é nossa, né? A bênção é sempre de Deus. A gente é um canal para isso, né? Paulo Pinto. Ô, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo, Paulo. A gente tem que entender, pessoal, que esse negócio, a gente é um canal, né? Eu acho assim que é muito interessante isso ter surgido aqui, porque isso, de certa forma, pode ser encaixado na reflexão de hoje, né? Um estranho que havia no caminho, né? Como eu falei, a visão que eu tenho da leitura de hoje é diferente dessa mesma visão que eu tenho na oitava, né? Entendeu? A gente... porque as leituras são diferentes, o momento é diferente. O Cadu está falando, eu não tive essa educação, mas tento pôr a mel para pedir bênção, especialmente para os avós. Muito bom, muito bom. Eu peço bênção para o meu pai até hoje, quando eu vou dormir, né? Quando eu era garoto, eu falava assim, boa noite, papai, Deus te abençoe. Eu aprendi. Mas é importante, né? São costumes que a gente deve cultivar, né? São costumes importantes e eles têm a ver com uma coisa que é chave, né? A gente não pede a bênção apenas por uma questão de educação ou de costume. A gente pede a bênção porque a gente quer que a bênção esteja presente em nossa vida, né? Uma história sobre bênção. Quando Bento XVI esteve no Brasil, em Aparecida, um diácono a fazer a saudação ao Papa ouviu dele: dai-me a bênção. Tá vendo? Ó, o diácono Gaioso está trazendo aí que o Papa pede bênção para o diácono. Tá vendo? Né? É porque, na verdade, a bênção é apenas assim. Não é uma questão hierárquica. A bênção é realmente dizer, né, um para o outro, né, que quer que o outro manifeste a fé nele, né, que manifeste a fé em Jesus na figura de uma bênção. O diácono se assistou e o Papa disse: preciso sua bênção, né? É aquela história também que, né, a gente vê, né, que a gente acha que as pessoas estão acima, acho que não é por aí, né? Esse diácono é aqui do Rio, essa história é verídica. Eu sei quem é, já sei quem é. Agora que você falou que é do Rio, já sei quem é. A gente tem que entender, pessoal, que a gente tem que parar de estabelecer
na igreja estruturas de hierarquia ou de poder, não é por aí, né? Djalma entrou. Bom, já entrou um monte de gente. Vamos começar com a leitura, que o assunto hoje é um assunto muito interessante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Andréia acabou de entrar. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam e, com o rosto triste, um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias em que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. E voltaram dizendo que tinham visto os anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém mais ouviu." Então Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Bom, esse é o Evangelho. Mas hoje, especialmente, como é domingo, eu vou falar um pouquinho das estruturas todas, de todas as leituras, né? E na primeira leitura, como na segunda, nós vamos ver Pedro se apresentando.
É interessante que na primeira leitura, Pedro fala de forma firme e destemida, né? É muito estranho, porque poucas horas antes, Pedro estava com a porta trancada, né? Pedro estava com medo, escondido com medo. Oi, Vanessa, a glória ao vós, Senhor. Pedro, poucas horas antes, estava com a porta trancada, ele estava escondido e com medo. E agora, do nada, ele se levanta, vai à frente de todos e fala de forma clara e decidida sobre Jesus. O que aconteceu entre esse primeiro momento e o segundo momento? Aconteceu um encontro dele com Jesus, né? Eu até lembro, né, do encontro real e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, que o documento de Aparecida fala, o encontro de jovens com Cristo, o encontro de casais com Cristo, essa força que muda toda a nossa vida, né? Pedro, na segunda leitura, também fala que ao se encontrar canil do Altalice, já sei quem é, é o Manuel e a Ângela, sejam bem-vindos, é o canil do Altalice, o canil deles. Bom, olha só, né? Manuel e Ângela, exatamente, beijos. Olha só, a gente tem que se lembrar muito, seja bem-vinda Rita, paz e bem, que esse encontro muda a vida de Pedro e muda a vida dos 11. Mas eles estavam até numa situação boa, porque quando os apóstolos eles se encontram com Jesus, eles já sabem que Jesus ressuscitou, né? Eles já acreditam nisso. Mas esses nossos irmãos da caminhada ali, os irmãos de Emaús, eles não sabiam disso. Na verdade, esses irmãos sequer acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam tristes. O coração deles estava tomado de tristeza, de decepção, de desesperança, porque eles entendiam que a libertação de Israel era algo material. Então, como aquilo não tinha acontecido, tudo tinha sido um fracasso. Eles estavam desanimados. E aí, no caminho, eles encontram um estranho. E aqui eu acho que é uma coisa interessante, porque eu não sei se vocês se lembram qual foi o evangelho de ontem. Ontem, o evangelho terminava dizendo assim: ide, levai a boa nova a toda criatura. E eu falei da igreja em saída. Eu falei da igreja que caminha no mundo. E hoje, a gente olha os discípulos de Emaús caminhando, né? Esses discípulos, eles estavam caminhando, como a igreja precisa caminhar no mundo. Oi, Davi, seja bem-vindo. Como a igreja precisa caminhar no mundo. E para caminhar a gente tem que sair. Se aqueles discípulos não saíssem de Jerusalém, eles não estariam em caminho, não encontrariam aquele estranho. E existe uma outra coisa muito interessante, que é a relação com o estranho. Lembrem-se bem que nós estamos falando de uma época que tinha violência, porque o pessoal acha que a violência é uma novidade. Na verdade, eu brinco com o pessoal, né, que eu, por exemplo, atualmente não sou assaltado. Eu fui assaltado quando era adolescente. Atualmente ninguém mais me assalta. Não sei porquê. Deve ser porque eu sou muito grande, o pessoal tem medo de mim, entendeu? Mas sabem eles que eu não reajo de forma alguma. Mas naquela época, andar assim numa estrada, só dois, era um perigo.
Porque os assaltantes não tinham essa coisa de perder o playboy, não. Eles já chegavam batendo nas pessoas, já chegavam matando as pessoas. Para eles era até melhor se morressem os dois, porque se você comete um assassinato fora da cidade, ninguém vai te punir, né? E pegava o dinheiro, pegava as coisas deles e iam embora. Então, era uma atitude, assim, estranha, que você recebesse uma pessoa que você não conhece, um estranho, e começasse a conversar com eles, né? Então, naquele coração cheio de tristeza, de dor, de desesperança, havia ainda a fagulha do que foi ensinado para eles por Cristo. Por isso eles se abriram para o próximo, né? É por isso que o coração deles ardia, porque ali no coração deles havia a fagulha daquilo que Cristo lhes ensinou. A igreja estava caminhando, porque havia dois ali que estavam reunidos, ainda que cobertos de tristeza, de medo e de dor, eles estavam reunidos. E quando dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E Cristo vem ao encontro deles. E Cristo vem ao encontro deles na figura de um estranho. E aí é que muda toda a lógica. Porque se a gente pensa que nós falamos ontem da igreja em saída, a igreja que se põe a caminho, a igreja que vive no caminho, ela vai se encontrar com aquele que é estranho. E ao se encontrar com aquele que é estranho, oi Nana, tudo bem? Ao se encontrar com aquele que é estranho, duas reações são possíveis. A reação que é a reação do desprezo, né, da discriminação, da intolerância. Eu não entendo o que você é, quem você é, como você é, por que você é assim. Eu não entendo os seus valores, seus gostos, sua cultura. Oi, Braga, tudo bem? Não sei quem é, não. Estou tentando reconhecer, mas é difícil. Será que é o Lucas? Deve ser o Lucas. Então, quando você encontra o estranho, você pode repudiá-lo porque ele é diferente de você, né? Seja lá o motivo que você bem entender, ele é estranho, ele não é o que você queria que ele fosse. Então, Lucas mesmo, um abração, Lucas, Deus te abençoe. Quando você vê o estranho, você também pode ter uma outra abordagem, que é a abordagem da igreja em saída. É a abordagem da igreja samaritana, né? E eu, como já falei com vocês, é a abordagem da igreja Madalena. É você receber o estranho. É você estar próximo do estranho, mesmo ele sendo estranho. É você estar próximo do estranho, mesmo ele sendo alguém que você não concorda com o que ele faz, que você não entende por que ele faz aquilo, que você até não aceite aquela postura dele, mas ele está no caminho. E se você quer caminhar no caminho, caminhe com ele. Essa talvez tenha sido a coisa mais importante que esses discípulos fizeram na vida inteira deles. O ato de aceitar um estranho caminhando ao lado deles mudou a vida desses homens. Esses dois homens devem, inclusive, ter repensado a própria postura que eles tinham diante das mulheres. Como bons judeus da época, a mulher não valia nada. Tanto que eles falam, algumas mulheres nos pregaram um susto. Se fosse hoje em dia, se algumas mulheres fizeram uma fake news. Se fosse hoje em dia, né? Se eu fosse traduzir com as palavras de hoje, né? Eles não levavam aquelas mulheres a sério. Mas eles levaram o estranho a sério.
Talvez, se o coração deles já tivesse um pouco mais martelado, eles tivessem ouvido aquelas mulheres e tivessem entendido a boa nova. Mas mesmo assim, mesmo com a dor, com o sofrimento, com a desesperança, eles encontraram lugar no coração deles para receberem aquele estranho. E é muito interessante porque eles estabelecem uma relação que é uma relação de amor com esse estranho. Por que eu digo isso? Porque eles não deixam o estranho ir embora. Olha, fica conosco. A noite está chegando. E é interessante porque na segunda leitura Pedro fala que a herança que Deus nos dá através de Cristo... Oi, Renato. A herança que Deus nos dá através de Cristo nos dá por amor. E é interessante porque ele diz que essa herança já existia antes da criação do ser humano. Porque o plano de Deus para a salvação dos seres humanos existe independente do tempo. Porque Deus habita fora do tempo. E a gente tem que entender que essa salvação se dá por amor. Se lembra que a gente leu essa semana? E Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para que todos que creem nele sejam salvos. Lembra disso? Eles amaram aquele estranho. Eles não sabiam quem era, mas não deixaram que o estranho ficasse largado, ficasse desprotegido ao relento, que seguisse na noite escura correndo riscos. Não, fica conosco, a noite está chegando. E é aí que mora a outra grande realidade, que não basta você acolher o estranho. Não, se você quer ser igreja em saída, se você quer levar a boa nova a toda criatura, se você quer amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, como diz a música, você tem que amar o estranho. Você tem que entender esse estranho como alguém que é tão especial para você que você não pode deixar ele correr um risco. Você não pode dar a ele o perigo. Você vai protegê-lo de qualquer perigo. E aí, novamente, nós temos a grande escolha. Quanto eu vou me aproximar desse estranho que está no caminho? Né? É interessante que eles se aproximam desse estranho, conversam com esse estranho, aprendem o que o estranho fala, mesmo não sendo aquilo que eles querem ouvir. Né? O que eles queriam ouvir é: você está certo, que coisa horrorosa, Cristo morreu e tal, e Cristo vira: não, mas será que vocês não estão entendendo? Isso tinha que acontecer. Quantas vezes na vida da gente a gente ouve alguma coisa que nos desagrada, falado por alguém que a gente não conhece, e a primeira reação nossa é: desgraçado, eu não aceito isso, seu aquilo, é porque você é A, B ou C. Quando às vezes o que a gente precisa é realmente se abrir ao estranho, caminhar com ele, entender ele, acolher e amá-lo. Mesmo que isso seja estranho para nós. Por mais estranho que o estranho seja, eu sei que é um trocadilho infame, mas por mais estranho que o estranho seja, ele tem que ser acolhido e amado por nós. E a grande coisa se revela para nós é que esse estranho não era um estranho para eles e não é um estranho para nós. Pelo contrário, esse estranho é, na verdade, a nossa referência de vida. E aí eu fico pensando até que ponto nós não deveríamos estar claramente, mas claramente mesmo, buscando os estranhos pelo caminho, para que nós conhecêssemos o Cristo. Talvez nós possamos conhecer Jesus mais nas pessoas que nós encontramos lá fora do que com as pessoas que nós encontramos aqui na igreja. Talvez a gente possa
entender mais de Jesus com aquelas pessoas que estão lá fora do que com as pessoas que estão aqui dentro na igreja. Certamente, se vocês forem ao encontro dessas pessoas, desses estranhos, vocês vão conhecer Jesus muito. Eu sei que o caminho é longo, eu sei que o caminho é difícil, que ele é áspero, que ele é árduo, mas é o caminho. O que na nossa vida é algo que essencialmente seja fácil e tranquilo? Provavelmente muito pouca coisa. Por isso eu falo, vamos ser igreja em saída. Vamos sair no caminho procurando os nossos irmãos, procurando os estranhos, procurando o irmão nos estranhos. E nós encontraremos o próprio Jesus. Não interessa qual difícil, qual árduo, qual complicado, qual longo seja o caminho. O importante é caminhar. Amém? Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Eu já coloquei no Instagram o resumo da homilia que eu faria se eu tivesse numa paróquia, numa igreja, numa capela, né? Já fiz essa live. Agora eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação, alguma participação, se alguém quer falar alguma coisa, né? Nesse momento eu estou aberto para ouvir vocês, para comentar as falas de vocês, né? Entendeu? Né? A Rita está falando, amém, Bernardo? Amém, né? Realmente gostou, né, Rita? Que bom. A gente tenta fazer sempre uma fala diferente para vocês poderem aproveitar um pouco mais as coisas. Né? E assim, eu sempre falo isso, né? A gente fala a partir das leituras. Então pode ser até que o Evangelho repita, mas a outra leitura não repetiu, a fala é diferente. Né? Porque é importante que a gente possa aproveitar as nossas leituras, né? Para a gente crescer um pouco na fé. Essa semana que está começando hoje, né? Nós vamos ter a Semana do Pão da Vida. Né? Vamos falar sobre o pão da vida. Acho que vai ser muito interessante. Obrigado, Bernardo. Mozinho está falando aqui, fazendo uma participação, dizendo assim que conheceram ele quando ele partiu o pão, né? Na outra live eu falei um pouco sobre isso, né? Quando você decide compartilhar com o seu irmão, você acaba encontrando o próprio Cristo, né? Porque eles deram o pão para o irmão compartilhar. Eles deram o pão para o irmão partir. Vamos nos lembrar que partir o pão era um ato comum naquela época, né? Que os anciãos faziam, né? F. Viana entrou. Eu não sei quem é ele. Seja bem-vindo, F. Viana. Partir o pão era um ato comum naquela época, ainda mais naquela semana, que era a semana que eles estavam, né, próximo à Páscoa deles. Né? Inclusive, o pão era partido normalmente, né, era pelo homem mais velho que estava na mesa, né? Lembrando que o homem velho, naquela época, o que nós chamamos hoje de ancião, os gregos chamam de presbíteros, né? Então, o presbítero na Bíblia, quando vocês veem presbítero na Bíblia, vocês estão vendo ancião. Né? Compartilhar o pão é também se encontrar com Cristo. Compartilhar o pão foi o que levou aqueles discípulos a se encontrarem com Jesus. Como talvez seja necessário nós também compartilharmos o pouco que a gente tem com aqueles que têm menos que nós. Beijos para a madrinha tímida. Risos. Saudade de vocês. Nós também estamos com muita saudade de vocês. Né? Mas compromisso com a vida é isso, é a gente
ficar aqui com saudade um do outro, mas é garantir a vida, pessoal. Eu tenho um primo no Amazonas, ele estava me falando que no Amazonas, principalmente os mais pobres, eles não cumpriram o isolamento. E Amazonas, ao contrário do que a gente pensa, Manaus tem uma quantidade muito grande de pobres, né? E aí deu no que deu, né? Então, assim, hoje a gente ficar aqui é um compromisso com a vida, por mais difícil que seja. Eu brinco que a igreja está vivendo um momento estranho, que ela tem que aprender a ser igreja em saída, a caminhar o caminho sem sair de casa, né? É um desafio à parte, né, que a gente está tendo que desenvolver na vida. Mas a gente vai aprender, de algum jeito a gente aprende, né? E eu não gosto quando o pessoal fala que é no amor ou na dor. A gente aprende no amor, né? A dor é consequência das vezes que a gente não aprendeu. Algum dia todos nós vamos ter aprendido a seguir Jesus, e aí a gente vai ver que a gente aprende no amor, né? Não sei se tem mais alguma participação. Acho que não. Bom, então vou me despedir de vocês, né? Vou dar a vocês a minha bênção, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estando em casa, levai a alegria do Senhor ressuscitado a toda criatura. Permaneçam em casa, fiquem seguros e que Deus vos abençoe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau. Até amanhã, daqui a pouco eu estou subindo isso aqui para o History e para o YouTube. Tchau, tchau.